Agora esta chamada está sendo gravada. Maravilha. Agora esta chamada está fazendo manutenção. Beleza, amiga, nós já entendemos. Então, vamos começar, pessoal. Boa tarde, minhas queridas e meus queridos. Sejam todas, todos e todes bem-vindos à nossa aula hoje 9. Estamos caminhando já para o final da Formação Resistência Negra 2026. Nós chegamos hoje a um ponto decisivo do nosso percurso formativo e até aqui a gente acompanhou como que a população negra construiu resistência, pensamento, imprensa, arte, organização, política, consciência racial e projetos de sociedade. Nós estudamos a imprensa negra, a frente negra, o teatro experimental do negro e, na aula anterior, o MNU, Movimento Negro Unificado. Hoje nós vamos acompanhar um novo movimento dessa história. A pauta racial brasileira atravessa assim, as fronteiras nacionais e conflui com outras lutas e chega a uma grande arena internacional, que foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001. Mas eu quero iniciar com uma afirmação importante. Durban não inventou a luta antirracista brasileira. Durban não descobriu que havia racismo no Brasil. Durban não deu voz ao movimento negro. O movimento negro brasileiro já falava, já denunciava, já educava, já pesquisava e apresentava propostas, como a gente já viu até aqui. O que Durban possibilitou foi mais a ampliação da escala dessa incidência. Aquilo que o Brasil insistiu em esconder passou a ser denunciado diante do mundo. E aí vem essa pergunta, né? O que muda quando aquilo que um país insiste em negar passa a ser denunciado diante do mundo? Essa pergunta vai acompanhar toda a nossa aula, todo o nosso encontro de hoje. O que muda quando a desigualdade deixa de ser explicada como falta de esforço, incapacidade individual ou problema exclusivamente econômico e passa a ser compreendida como resultado histórico do racismo, da escravização, do colonialismo e das instituições. No encontro anterior, a gente viu que uma das grandes contribuições do movimento negro unificado foi nomear o racismo brasileiro. O MNU não denunciava apenas pessoas preconceituosas, ele denunciava a violência policial, o encarceramento, a discriminação no trabalho, as desigualdades educacionais e a forma como o próprio Estado produzia e reproduzia hierarquias raciais. Então, quando o racismo é compreendido como estrutural, institucional, o seu enfrentamento não pode depender apenas de mudança de comportamento de algumas pessoas. Ele exige legislação, orçamento, instituições, políticas públicas, produção de dados, metas, acompanhamento e controle social. É essa elaboração, construída historicamente pelo movimento negro, que vai nos levar a Durban.
A gente precisa recuar uma narrativa que começa em 2001 e transforma... Recuar, não, a gente precisa recusar. Uma narrativa que começa em 2001 e transforma Durban na origem de tudo. Durban é um ponto de chegada e, ao mesmo tempo, um novo ponto de partida. Em 1978, o Movimento Negro Unificado ocupou as escadarias do Teatro Municipal de São Paulo e denunciou o racismo, a violência policial e a falsa democracia racial. A criação do MNU marcou uma mudança na forma de nomear esse problema racial brasileiro. O racismo deixou de ser tratado apenas como preconceito individual e passou a ser denunciado como relação de poder organizada socialmente e sustentada pelas instituições. Isso faz diferença porque, se o racismo é explicado como comportamento de algumas pessoas, a resposta se limita à conscientização individual. Mas, se o racismo estrutura a sociedade, a gente precisa perguntar como ele atua na escola, no mercado de trabalho, na saúde, na segurança pública, na política e na distribuição de recursos. Na década de 1980, o movimento negro participou das disputas pela redemocratização e pressionou a Assembleia Constituinte. A Constituição de 1988 estabeleceu o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Também reconheceu, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o direito, na verdade, direitos territoriais das comunidades quilombolas. Esses dispositivos não apareceram espontaneamente no texto constitucional. Também não foi uma benevolência da política brasileira. No mesmo ano, quando o Estado promovia comemorações pelo centenário da abolição formal, né, que foi em 1888, o movimento negro recusava a festa oficial. A pergunta apresentada pelas organizações negras era: que liberdade foi essa? Uma liberdade sem terra, sem trabalho digno, sem escola, sem moradia, sem reparação e sem proteção do Estado, pode ser considerada liberdade efetiva? Então, a abolição formal retirou a legitimidade jurídica da escravização, mas não desmontou as estruturas materiais, simbólicas e institucionais produzidas por mais de 3 séculos de violência. Como a gente estudou no encontro 4, a população negra foi retirada juridicamente da condição de escravizada, mas não foi integrada à sociedade brasileira como sujeito pleno de direitos. O Estado não construiu uma política nacional de reparação. Ao contrário, promoveu a imigração europeia, fortaleceu ideologias de branqueamento, criminalizou práticas culturais negras e produziu mecanismos de exclusão. Depois, responsabilizou a própria população negra pelas desigualdades que esse processo histórico produziu. A luta do movimento negro não era apenas uma inclusão abstrata. Era uma luta para que a história brasileira fosse reinterpretada, para que o racismo fosse reconhecido como produtor de desigualdades e para que o Estado assumisse responsabilidade por enfrentá-las. Durban só
pôde ser compreendida e só pode ser compreendida dentro dessa longa travessia, dentro desse espectro. Em 1995, aconteceu um movimento decisivo para a gente compreender a chegada do Brasil à Durban. No dia 20 de novembro, milhares de pessoas participaram em Brasília da Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e pela vida. A marcha aconteceu no tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. Mas Zumbi não apareceu como personagem de um passado distante. Sua memória ali foi mobilizada para denunciar o racismo no presente e afirmar a continuidade da resistência negra. As organizações entregaram ao governo federal um documento com diagnósticos e reivindicações. Esse documento tratava de educação, de saúde, de trabalho, terra, violência, comunicação e participação política. Observem aqui a transformação. O movimento negro não estava apenas dizendo o racismo existe. Ele estava dizendo onde o racismo atuava, como ele produzia desigualdades, quais grupos eram atingidos, quais responsabilidades pertenciam ao Estado e quais políticas precisavam ser implementadas. Essa passagem da denúncia para a proposição não significa abandonar a denúncia, significa aprofundá-la. Uma denúncia politicamente qualificada não revela apenas que há um sofrimento. Ela identifica as estruturas que produzem esse sofrimento e apresenta caminhos para transformar. Deixa eu tomar uma aguinha. A marcha contribuiu para recolocar a questão racial na agenda do governo federal e ampliar a produção de diagnóstico de desigualdades raciais. Quando os dados da educação, renda, trabalho, saúde, moradia, violência passaram a ser analisados por raça e cor, apareceu uma regularidade. A população negra ocupava reiteradamente as posições de maior vulnerabilidade. Os números não ensinaram ao movimento negro algo que ele desconhecesse. As organizações negras conheciam essa realidade porque viviam, denunciavam e investigavam há décadas. Os dados, porém, retiravam do Estado parte da sua possibilidade de negação. Aqui existe uma contradição que a gente precisa interrogar, né? A gente precisa questionar. Porque o testemunho de milhões de pessoas negras não havia sido suficiente. Porque pessoas negras falando que vivia isso não era o suficiente. Por que a dor negra precisou ser traduzida em estatística para ser reconhecida pelas instituições, pelo Estado? Essa pergunta revela que também existe uma disputa sobre quais conhecimentos são considerados legítimos. Quem está falando, né? Se é a ciência que está falando, tudo bem, a gente acredita. Agora, se é uma pessoa negra falando, há controvérsia. E a Nilma Lino Gomes, ela nos ajuda muito a compreender isso, que o movimento negro produz conhecimento quando transforma experiências de opressão e resistência
em interpretação crítica da sociedade. Isso o movimento negro fez ao longo da história e faz perfeitamente. A Marcha Zumbi, de 1995, foi uma expressão dessa política e dessa produção assim, política e pedagógica do movimento negro. Quando o Estado, antes da gente avançar, eu queria assim ouvir vocês um pouquinho mais pelo chat, né? Quando o Estado afirma que todas as pessoas são iguais perante a lei, isso é suficiente para enfrentar desigualdades produzidas durante séculos? Vocês acham que é suficiente? Coloca no chat uma palavra ou uma frase curta aí para a gente ver assim, o que vocês acham sobre isso. Ana Paula, não. Maria José, não é suficiente. Michele, não é suficiente. Fernanda, com certeza não. Agora está subindo rápido. Eliane, não. Olga, não. Então, pessoal, eu estou percebendo que muitas pessoas respondem que não. Então, vou lançar uma outra pergunta. Se não, o que precisa acompanhar a igualdade anunciada pela lei? Então, precisamos, então, de políticas, de recursos, de mudanças institucionais, de reparação, de condições reais de acesso? O que vocês acham? Políticas públicas efetivas. Isso. Então, vocês estão concordando que sim, precisamos de política pública, de recurso, de mudanças institucionais, letramento racial, reparação, condições reais de acesso. É importante a gente preservar a igualdade jurídica como conquista. Isso é fundamental. Conquistas adquiridas a gente não pode perder de forma alguma. Mas eu quero acrescentar ainda um outro questionamento aqui, porque a vida é feita de questionamento, né, gente? A lei sozinha transforma automaticamente a condição material de vida? Transforma, pessoal? Não. Daniela falou não, Maria José não, Luciana não. Então, se uma pessoa teve acesso à terra, à escola, renda, proteção durante gerações e outra foi historicamente afastada desses direitos, o tratamento formalmente igual produzia justiça? Não, não mesmo, né, Felícia? E pode ser que alguém pense assim, depende, né? Depende. Tem gente que não teve coragem de escrever, mas pensa assim, não, depende, acho que depende. Mas depende de quê, né? Depende da existência de políticas concretas, depende de implementação, de orçamento, de transformação das instituições. A igualdade formal, ela é indispensável. Isso a gente não pode perder. A lei, ela é indispensável, tem que estar na lei. Mas ela não desfaz sozinha as desigualdades materiais. Não basta colocar duas pessoas na mesma linha de partida quando uma delas foi impedida durante gerações de acumular terra, escolarização, renda, proteção institucional e redes de oportunidade. Essa compreensão, ela tem que estar no centro e esteve no centro das disputas de Durban. A conferência, falando propriamente dito de Durban, ela aconteceu em 2001, em Durban. Mas Durban não começou em Durban, só para a gente entender. Não foi em 2001 que o que saiu de lá começou.
O processo preparatório mobilizou organizações negras, entidades de mulheres negras, povos indígenas, pesquisadoras, ativistas, intelectuais e representantes governamentais. Em 2000, foi criado o Comitê Nacional para a preparação da participação brasileira com representação governamental e também com representação da sociedade civil. Foram realizadas pré-conferências, encontros em diferentes regiões do Brasil. Em julho de 2001, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência Nacional contra o Racismo e a Intolerância, reunindo ali cerca de 1.700 participantes de diferentes regiões do Brasil. A realização de uma conferência nacional permitiu reunir denúncias, elaborar propostas e construir posições para a participação brasileira. Mas a gente não deve imaginar uma concordância completa entre Estado e sociedade civil. Isso não aconteceu. A participação conjunta não eliminou as disputas. Os movimentos pressionavam para que o Brasil reconhecesse o caráter estrutural do racismo e assumisse o compromisso com ações afirmativas e políticas específicas. E ações afirmativas têm esse nome de afirmativa porque, durante séculos, a população negra e indígena tiveram ações negativas em relação a elas por parte do Estado. Foi negado direito, foi negado direito à vida, foi negado direito à moradia, e isso tudo que a gente está falando. Se houveram, né, ações negativas, então logo é necessário que haja ações afirmativas. Ações que dê um up para essa população, que eleve essa população, que amplie os direitos dessa população, para que elas consigam chegar num patamar básico de igualdade material. E aqui a gente está falando de igualdade material. As ações afirmativas, elas estão atuando no âmbito da igualdade material, porque legal já existe, né? Agora é materialmente. Materialmente, a população negra ainda continua fazendo parte das estatísticas negativamente. As piores estatísticas estão relacionadas à cor e raça no Brasil, né? Então, parte do Estado ainda carregava a tradição de apresentar o Brasil como uma democracia, como um lugar maravilhoso para pessoas de cor, para diferentes raças viverem. Mas, na materialidade, isso não se concluía, né? O processo preparatório tornou-se, então, um espaço de confronto entre diferentes interpretações do país. De um lado, a narrativa de uma nação harmoniosa, misturada e supostamente livre de conflitos raciais. De outro, a denúncia de uma sociedade em que a raça continuava determinando oportunidades, vulnerabilidades e possibilidades de existência. A delegação brasileira não chegou a Durban com uma folha em branco. Chegou carregando décadas de luta, diagnósticos, experiências, divergências e, o mais importante, propostas. A presença brasileira foi numerosa, foi lindo de ver, e reuniu representantes governamentais e sociedade civil. Porém, não podemos transformar uma presença numerosa em garantia de vitória. Estar presente em uma arena internacional é importante, mas não elimina relações desiguais de poder.
Era necessário negociar palavras, né? Disputar conceitos, produzir alianças, enfrentar estados que resistiam a reconhecer responsabilidades pelo colonialismo e pela escravização. Internalizar a pauta significava disputar outra escala de poder. Significava dizer para o Estado brasileiro que aquilo que o Estado chama de desigualdade social, nós estamos demonstrando que também possui estrutura racial. Aquilo, Estado, que você apresenta como harmonia, nós estamos denunciando como silenciamento. Olha como que mudar a narrativa, os conceitos, disputar tudo isso era importante. Não é possível contar a participação brasileira em Durban sem mencionar mulheres negras no centro da narrativa. E eu não estou utilizando a palavra protagonismo apenas, para dizer que muitas mulheres estavam presentes. Elas foram formuladoras da agenda, articuladoras políticas, produtoras de documentos, construtoras de aliança e dirigentes do processo. As mulheres negras já denunciavam que racismo, sexismo, desigualdade de classe não atuavam separadamente em suas vidas. Uma mulher negra não deixa de ser negra quando sofre violência de gênero. Também não deixa de ser mulher quando sofre racismo. Essas relações atuam simultaneamente, produzem experiências específicas de desigualdade. Muitas organizações feministas não compreendiam e ainda não compreendem suficientemente a centralidade do racismo. Ao mesmo tempo, organizações negras nem sempre enfrentavam adequadamente as desigualdades de gênero existentes no interior aí das organizações. Então, o movimento de mulheres negras produziu pensamento político a partir dessa encruzilhada. E o que eu estou chamando de encruzilhada, pensa ali no encontro de de duas ruas, é um lugar de escolha, para onde eu vou, né? O que eu vou fazer aqui agora? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente. Encruzilhada, quando a gente falar em encruzilhada, tem que pensar, é um lugar de decisão, é um lugar de decidir. Ele não acrescentou a pauta racial já pronta. As mulheres negras transformaram a própria compreensão do racismo levada a Durban. Por exemplo, Luísa Barros, intelectual, ativista negra brasileira, participou desse processo e produziu uma importante análise da conferência. Sueli Carneiro também integrou assim, a construção política que levou as reivindicações da população negra brasileira ao debate internacional. Essas mulheres transformaram experiências assim vividas em elaboração política. Elas demonstraram que conhecimento não é produzido apenas dentro da universidade, que é um lugar onde muito a sociedade brasileira tem como legítima a produção de conhecimento. E aqui estou trazendo a reivindicação de Nilma Lino novamente. O movimento negro brasileiro é esse produtor legítimo de conhecimento. Ele educou a sociedade brasileira e continua educando a sociedade brasileira.
Conhecimento também é produzido nas organizações, nas ruas, nas comunidades, nas redes de cuidado, nas lutas sociais e nas estratégias construídas para continuar existindo. A população negra, para continuar existindo, para não morrer no dia 14 de maio de 1888, ela teve que aprender a sobreviver. Olha, e isso gerou um conhecimento extraordinário para a população negra. Entre essas mulheres, e eu não tinha falado no slide anterior, né? Falei só de duas das três. Entre essas mulheres, a gente precisa conhecer Edna Maria Santos Holland. Edna Holland é uma intelectual e ativista negra, psicóloga, fundadora da Fala Preta, organização que foi uma organização de mulheres negras. Em Durban, ela foi escolhida como relatora geral da Conferência Mundial. Olha que potência! A relatoria não era uma homenagem simbólica, era uma função política e técnica central relacionada à sistematização e apresentação dos trabalhos da conferência. Uma mulher negra brasileira ocupava um lugar decisivo em uma das maiores conferências internacionais já realizadas sobre racismo. Isso não é pouco, não. Posteriormente, Edna Holland integrou um grupo de especialistas encarregado de ocupar a implementação da declaração e do programa de ação retirado de Durban. Então, a presença de Edna nos ensina que internacionalizar uma pauta não significa abandonar o território brasileiro. Pelo contrário. Ela trouxe Durban para dentro do Brasil e fez com que as propostas, as declarações, as proposições, o plano de ação proposto em Durban se concretizasse no Brasil. Significa levar para outra escala as denúncias, os conhecimentos produzidos no território. Então, as mulheres negras chegaram a Durban carregando experiências de comunidades, das organizações, das universidades, das periferias, dos movimentos e das famílias negras brasileiras. Elas fizeram uma travessia entre experiência, elaboração, articulação e incidência. Isso sim é produção de conhecimento. Isso sim é liderança política. Isso é movimento negro educador em ação. A conferência de Durban aconteceu entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2001 na África do Sul. A escolha da África do Sul possuía, assim, uma enorme força histórica e simbólica ali por trás. O país ele tinha vivido o apartheid, regime que organizava juridicamente a segregação e a desigualdade entre grupos raciais. As duas conferências mundiais anteriores, realizadas em 1978 e 1983, estiveram fortemente relacionadas ao combate do apartheid. Com o fim formal daquele regime, tornou-se necessário ampliar a discussão. O racismo não existia apenas onde havia placas separando pessoas negras e brancas, ou leis explicitamente segregacionistas, como hoje pessoas afirmam. Recentemente alguém falou comigo assim, como assim? Você luta pela questão racial, o Brasil não é igual aos Estados Unidos, aqui as pessoas não separa das outras, assim como os Estados Unidos, tem essa segregação explícita. Falei, aqui
eu falei que é pior, gente, porque talvez eu ache pior porque eu vivo aqui, né? Eu não vou nunca negar a experiência de um negro estadunidense, porque só ele sabe. Mas essa história de que o Brasil tem um racismo, não tem racismo, ou é que algumas coisas é muito leve, não é assim. Esse racismo que não é nomeado, que é carregado de gentileza, falsa gentileza, que é da família, né? Hoje tem muitas mulheres negras trabalhando ainda nas casas brancas, são consideradas, né? Se for conversar com os donos dessa casa grande, vai falar: essa pessoa é da família. Mas cadê a pessoa nas festas? A pessoa não tem um banheiro para usar, não pode usar o banheiro da casa, porque a patroa fala que é nojento ela usar o banheiro da casa. Ela não pode usar o copo da casa, porque é nojento ela usar o copo da casa. Ela tem que levar o próprio copo. Marmita, ela não pode esquentar no micro-ondas. Uma série de situações e uma pessoa da família passa. Olha que maravilhoso. Que lugar que não tem racismo igual nos Estados Unidos? Gente, a gente tem que começar a abrir os olhos para esse racismo brasileiro. Tá aí a Sônia, que está lá trabalhando até hoje como escrava na casa do desembargador. Foi permitida a saída dela, depois o desembargador lutou e falou que ela era da família, que ela está lá desde pequena, ela não sabe viver em outro lugar, tem a dependência emocional, e a justiça devolveu ela para o abusador. Olha que situação que o Brasil vive até hoje. Isso acontece nos dias de hoje. Sônia está na casa do desembargador nos dias de hoje. Isso não aconteceu ontem, não. É hoje. Então, vamos parar com esse discurso de que no Brasil, nos Estados Unidos é pior do que o Brasil. O Brasil criou uma mania de suavizar as relações de opressão. Uma mulher apanha do marido em casa de marido, em situação de marido e mulher, ninguém põe colher. Põe a colher sim. Isso é uma fala, às vezes, até religiosa. Põe colher sim. Se não pôr colher, o homem mata essa mulher. O homem agride essa mulher. Tem mulher de olho roxo. Tem mulher que perde neném por apanhar na mão dos homens. Tem mulheres em situações deploráveis. Para de romantizar relações de opressão. A menina foi abusada, alguma coisa ela fez. Vamos ver a roupa que ela estava. Independente da roupa que essa menina estava, que essa mulher, que essa jovem. Uma mulher pode, se quiser, pode andar até pelada. Não pode, porque tem a lei do atentado ao pudor. Mas se quisesse, podia andar até pelada, que não dá o direito de homem nenhum tocar nela. Roupa não é convite para tocar. Roupa é opção de pessoas, é agrado de pessoas, não dá o direito de homem tocar. Não, mas é porque no Brasil o homem recebe uma autoridade social de que ele pode tudo. Ele pode bater, ele pode abusar e tá tudo certo. Isso é coisa de homem. Gente, isso não é coisa de homem nada, tem que denunciar. Tem que começar a colocar esses homens na cadeia. Então, opressão no Brasil não dá mais para romantizar, pessoal. Não dá. Não dá para tratar todas as violências que o Brasil gera nas relações sociais como algo menor. Não dá. Então, o racismo não existia só nesses espaços segregacionistas, sabe? Ele também atuava e ainda atua por meio das instituições, da distribuição desigual de recurso, de violência estatal. Está aí a repressão policial, está aí a saúde, que ainda mulheres negras ganham neném com parto normal sem anestesia, porque mulher negra suporta dor.
A branca não suporta, precisa de anestesia. Violência obstétrica, das políticas migratórias, das representações culturais, das desigualdades educacionais. Quando a gente fala de Durban, a gente precisa diferenciar 3 dimensões. A primeira foi o processo preparatório, realizado nos países e em diferentes regiões do mundo. A segunda foi o Fórum de Organizações Não Governamentais, no qual movimentos e entidades da sociedade civil construíram debates e posicionamentos, que é muito importante esses lugares, esses fóruns. A terceira foi a conferência oficial, na qual representantes do Estado negociaram os termos da declaração e do programa de ação. Esses espaços relacionavam, mas não eram idênticos. As organizações sociais podiam formular reivindicações mais avançadas. Entretanto, o documento oficial dependia de negociações entre Estado, com histórias, interesses e posições muito diferentes, né? Então, Durban, portanto, foi uma arena de conflitos. Entre as principais disputas estavam ali o reconhecimento da escravização e do tráfico transatlântico, a responsabilidade pelo colonialismo, as reivindicações por reparação, os direitos dos povos africanos, afrodescendentes e indígenas. Então, a conferência também foi atravessada por disputas geopolíticas relacionadas ao conflito entre Israel e Palestina. Estados Unidos e Israel retiraram ali naquele momento as suas delegações. Como esse tema existe uma contextualização própria, a gente não vai aprofundar aqui Israel e Palestina, Estados Unidos, nada disso, né? Nosso foco hoje será compreender as disputas ligadas à escravização, ao colonialismo e aos efeitos de Durban sobre a luta antirracista brasileira. Deixa eu tomar uma aguinha. A gente precisa observar essa síntese do parágrafo 13 da Declaração de Durban. Está na tela aí para vocês, é uma síntese bem pequena, né? A escravização e o tráfico de pessoas escravizadas, especialmente o tráfico transatlântico, constituem crimes contra a humanidade. Essa é uma declaração fortíssima que saiu de Durban, dessas disputas entre sociedade civil e Estado de diferentes nações. Parece uma afirmação simples, mas a gente precisa realizar uma leitura crítica sobre ela. Primeiro, quem está fazendo esse reconhecimento? Não é apenas uma organização do movimento negro, é uma conferência internacional constituída por estados e realizada no âmbito das Nações Unidas. Segundo, o que está sendo reconhecido? Não se trata apenas de dizer que a escravização foi lamentável ou que pertence a um passado triste. Trata-se de reconhecer que houve um crime contra a humanidade. Terceiro, porque esse reconhecimento demorou tanto para chegar, né? Os países que participaram da escravização, do tráfico e do colonialismo também participaram da construção das instituições internacionais. Reconhecer um crime histórico abre uma discussão sobre responsabilidade, memória, efeitos contemporâneos e reparação.
É nesse ponto que aparecem aí os limites. Os estados conseguiram aprovar um importante reconhecimento, mas não construíram consenso suficiente para que todas as formas de reparação reivindicadas pelos povos atingidos fossem aplicadas. Isso nos ensina que reconhecimento e reparação não são a mesma coisa. O reconhecimento nomeia a violência. A reparação exige medidas de enfrentar os danos históricos e contemporâneos produzidos por todo esse crime, né? Eu vou seguir aqui para o próximo slide. E aí, pessoal, a declaração e o programa de ação produziram reconhecimentos importantes que a gente precisa se atentar. Reconheceram o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as intolerâncias correlatas como graves violações dos direitos humanos. Relacionar o colonialismo à produção e à continuidade de desigualdades. Reconheceram africanas, africanos, afrodescendentes, povos indígenas, populações migrantes e outros grupos como sujeitos atingidos por formas específicas de discriminação. Também reconheceram que as vítimas do racismo podem sofrer formas múltiplas ou agravadas de discriminações relacionadas a gênero, a interseccionalidade, né? Gênero, a origem social, a religião, a nacionalidade e outras condições. O documento utiliza a expressão formas múltiplas ou agravadas de discriminação. A gente pode relacionar essa formulação às elaborações políticas das mulheres negras sobre a atuação simultânea do racismo, do sexismo e da desigualdade de classe. A gente só não deve afirmar que Durban resolveu todas as questões relacionadas à interseccionalidade. A conferência também reconheceu medidas concretas nas áreas da educação, do trabalho, da justiça, da saúde, da segurança, da produção de dados e da participação política. Durban produziu uma linguagem internacional que passou a ser mobilizada por movimentos sociais para cobrar responsabilidades dos estados. E isso é muito importante. É nesse contexto que a gente precisa diferenciar a igualdade formal de igualdade material. A igualdade formal afirma que todas as pessoas devem ser tratadas como iguais perante a lei. Essa é uma conquista indispensável que a gente não abre mão. A igualdade material pergunta se todas as pessoas possuem condições reais de acessar os direitos anunciados. Imaginem duas estudantes diante de uma porta de uma universidade. A lei afirma que ambas possuem o direito de entrar, mas uma delas teve acesso à escola bem estruturado. Alimentação vasta, livros, tempo para estudar, transporte, redes de oportunidade. A outra atravessou escolas precarizadas, racismo, necessidade de trabalhar, insegurança alimentar, ausência de representação com compromisso, tá, gente? Que hoje a gente está cansado hoje de pessoas negras, né? Que não têm compromisso com a pauta racial, né? Pessoas que lutam contra a luta racial. Hoje a gente quer representatividade com compromisso, né? É esse tipo de representatividade que nos importa. Então, a gente precisa de políticas universais, mas
quando o racismo produz barreiras específicas para a população negra, também a gente precisa produzir medidas específicas para que essa população consiga acessar. Vocês estão entendendo? É nesse território que entram as ações afirmativas. Esses três conceitos estão relacionados, mas não são sinônimos. A ação afirmativa é um conjunto de medidas específicas destinadas a enfrentar desigualdades e discriminações que atingem determinados grupos. As cotas são uma das modalidades da ação afirmativa. Portanto, toda cota é uma ação afirmativa, mas nem toda ação afirmativa é uma cota, tá? Então, as ações afirmativas também podem envolver bolsas, políticas de permanência, metas de contratação, preparação educacional, formação profissional, incentivo à pesquisa. Reparação possui um sentido ainda mais amplo. Ela se relaciona aos danos históricos e contemporâneos produzidos pela escravização, pelo colonialismo e pelo racismo. Pode envolver reconhecimento, memória que foi negada à população negra, né? Redistribuição de recursos, restituição de direitos, transformação das instituições e garantia de não repetição das violências e opressões. Nem toda política antirracista é uma ação afirmativa. E nenhuma política isolada realiza toda a reparação necessária. Se uma política é apresentada como universal, mas as pessoas negras continuam encontrando maiores barreiras para acessá-la, a gente precisa interrogar como essa universalidade foi construída e quem ela realmente alcança. Depois de Durban, a agenda de promoção de igualdade ganhou maior institucionalização no Brasil. O Estado brasileiro havia reconhecido internacionalmente a existência do racismo na Constituição e assumido compromissos para enfrentá-la. Nos anos seguintes, observamos a ampliação dos programas de ação afirmativa, do debate sobre cotas, de criação de instituições voltadas à igualdade racial. Em 9 de janeiro de 2003, foi sancionada uma lei importante para nós, educadores, professores, que é a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro, brasileira e africana. Em março de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Política de Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR. Posteriormente, a gente teve o Estatuto de Igualdade Racial, a Lei de Cotas nas instituições federais de ensino e política de reserva de vagas no serviço público. Mas a gente precisa evitar uma narrativa automatizada. Não foi Durban sozinha que criou essas políticas. Elas resultaram da confluência entre décadas de luta do movimento negro, organização de mulheres negras, produção intelectual negra, experiências educativas desenvolvidas pelo movimento negro, Marcha Zumbi, de 1995, produção de dados de desigualdades, incidência internacional, compromissos assumidos em Durban, mudança no contexto político nacional, atuação de educadoras, pesquisadoras, parlamentares e gestoras negras. Durban foi um marco, um acelerador, um amplificador e um instrumento de pressão. As raízes dessa conquista estavam plantadas muito antes.
a gente precisa guardar uma diferença importante. Compromisso assumido não é compromisso cumprido, né? O Brasil assumiu um compromisso em Durban. Um Estado, ele pode assinar um documento internacional, como o Brasil é signatário de Durban, criar uma secretaria, aprovar uma lei e continuar sem garantir orçamento, formação, acompanhamento e responsabilização. Por isso, a política pública não termina no momento da sua aprovação. Ela precisa ser implementada, monitorada e avaliada. A sociedade civil, os movimentos sociais, os conselhos e as comunidades atingidas precisam acompanhar se aquilo que foi reconhecido está produzindo transformação material. Se não tiver, está errado. Durban fortaleceu instrumentos de cobrança, mas a efetivação continua sendo uma disputa. É essa distância entre reconhecer e instituir e implementar que também a gente encontra quando a gente estuda a Lei 10.639 de 2003. Durban não, compreende a educação como território fundamental para enfrentar o racismo. Porque é a educação que gerou e gera há séculos o racismo, que molda pensamentos, mentes. Isso envolve combater discriminações no acesso e na permanência, mas envolve também disputar aquilo que a escola ensina, aquilo que silencia, aquilo que não é falado, os sujeitos que reconhece como produtores de conhecimento. Outro dia eu estava falando numa formação que eu dei numa escola, que crianças ensinam. Crianças ensinam. Teve uma professora que contou, e foi aqui do Resistência, uma professora do Resistência, que contou que uma das suas crianças, ao ser levada na horta, ela nomeou um monte de plantas medicinais, porque a sua família é uma família de axé e já tem convivência com essas plantas, e ela sabia nomear, e até, às vezes, como manusear. Então, crianças ensinam, criança tem conhecimento. Esse pensamento, essa concepção pedagógica, e aí a gente está trazendo para o âmbito da pedagogia, essa concepção pedagógica tradicional de John Locke, de que crianças é uma tábula rasa, né? É um papel em branco, pronto para ser escrito pela professora, a professora é que vai jogar sobre essa criança, o conhecimento é que vai escrever nessa página em branco. Não existe isso. Já superamos isso. Além de criança ser sujeito de direito, ela também tem conhecimento. O professor aprende com a criança e a criança aprende com o professor. É a didocência e a dodicência que Paulo Freire fala em Pedagogia da Autonomia. O professor é um eterno aprendiz, como também o estudante é um professor em alguma medida. Isso tem que ser levado em consideração. Então, durante muito tempo, a educação brasileira apresentou a Europa como centro da história, reduziu a África à escravização e representou a população negra como objeto da ação de outras pessoas. Democratizar o acesso à escola é indispensável, mas não é suficiente. Tem que contar a história da forma correta. Tem que contar tudo isso que a gente contou aqui para vocês, o protagonismo que a população negra teve ao longo da história, que não é mencionado.
É necessário transformar o currículo, os materiais didáticos, a formação docente, as relações escolares, os critérios pelos quais alguns conhecimentos são legitimados e outros são apagados. Eu quero encerrar retomando a pergunta que abriu o nosso encontro hoje. O que muda quando aquilo que um país insiste em negar passa a ser denunciado diante do mundo? Muda a escala da denúncia, muda a pressão sobre o Estado e muda a legitimidade pública das reivindicações. Amplia-se os instrumentos para cobrar compromissos e políticas, mas a assinatura de um documento não encerra a luta. O racismo pode ser reconhecido no papel e continuar operando na escola, na universidade, no trabalho, na saúde, na segurança pública e nas instituições. Por isso, Durban precisa ser compreendida como uma tecnologia política da luta coletiva. Na próxima aula, a gente vai estudar como que essa confluência chega ao campo educacional por meio da Lei 10.639. A gente não vai estudar essa lei como um presente do Estado, uma concessão do Estado. A gente vai estudar como conquista do movimento negro, resposta a uma longa história de silenciamento e instrumento de transformação curricular. Porque quando o movimento negro disputa a educação, ele não está pedindo apenas para entrar na história. Ele está disputando quem pode produzir história, conhecimento, memória e futuro. E aí, pessoal, a gente passa para a nossa atividade, que eu não coloquei no slide, e eu achei que eu tinha colocado. Vou voltar aqui para... Opa! Vou voltar aqui para o primeiro. Aqui. Não vou tirar a gravação, que aí fica gravada a atividade e também o William vai julgar a atividade no grupo lá para vocês. Na verdade, pessoal, vou fazer uma coisa, tá? Vou fazer um combinado com vocês aqui. Não adianta a gente falar de disputa, de luta, e se a gente não começar a confluir isso com a nossa realidade, né? Hoje, eu não vou passar atividade para vocês. Por quê? Nós estamos num momento de luta, de disputa. Disputa eleitoral. E que o Resistência Negra não está ausente desse momento. O coletivo Resistência Negra é um coletivo de pessoas negras, composto por pessoas negras. Então, a gente está disputando, nesse momento, lugares na Assembleia, lugares lá em Brasília, e durante esse período eleitoral, a gente vai estar trabalhando para que pessoas negras, e aí eu estou falando em âmbito do coletivo, tá? O coletivo vai estar disputando para que pessoas negras estejam nesses lugares onde a caneta assina. Então, como eu vou estar muito apertada nesses próximos dias, até a eleição, eu não vou passar atividade para vocês. A presença vai ser contada com a participação aqui nessa aula, tá bom? E o restante vai ser dado presente. Quem participou dessa aula, as outras atividades vai ser dado como presença, tá bom? E aí, eu vou seguir fazendo essa sensibilização para vocês. Pessoas negras e brancas que estão aqui fazendo essa formação. Esse é o momento. Não adianta a gente estudar tudo isso, mas a gente continuar colocando pessoas que não vão lutar a luta racial. É importante a gente falar sobre isso. Então, se atentem. Aqui tem gente do Brasil inteiro. Eu estou em Minas, mas tem gente do Brasil inteiro.
Olhem nos seus estados. Para deputado estadual, quem vai puxar, quem vai lutar a luta realmente do povo. Quem vai trabalhar realmente para pessoas que estão negadas, apagadas, silenciadas. Mulheres. Olhem isso, se atentem, pessoal. Tenham um voto consciente, não coloque pessoas que vão puxar contra, por favor. A luta antirracista começa aí, é na prática, é na vida real, na vida concreta. Nada disso que a gente está falando aqui pode ficar só no âmbito daqui. Tem que ganhar materialidade. E essas eleições serão a maior materialidade que a gente pode dar, tá? Então é isso. Vou deixar vocês agora com o Marcos William, eu vou ter que sair, tá bom? Vou deixar vocês com o Marcos William, vocês podem continuar dialogando sobre o encontro de hoje, que eu acho que deve ter gerado 1001 coisas para vocês, na cabeça de vocês. Vou parar a gravação aqui e as mãozinhas já podem levantar. Deixa eu só tirar a gravação e tirar também deixa eu tirar a gravação primeiro.